Boa noite, meus irmãos, na paz do Messias, na paz do nosso Pai Celestial. Bom, meus irmãos, esse vídeo é para todos os irmãos que estão dentro do sistema religioso, inclusive para os líderes religiosos que se alimentam das práticas religiosas e cobiça as coisas materiais. E aos irmãos que estão no mundo se alimentando dos manjares, dos prazeres mundanos e de toda a imoralidade sexual, e que muitas vezes pensam em se converter a uma determinada religião, trocando os manjares e os prazeres do mundo e se alimentando dos manjares e das práticas e dos desejos carnais e materiais da religião, saindo de um barco furado e entrando em outro barco furado. Vamos lá, meus irmãos. Se você ainda não é uma pessoa salva, é possível receber a salvação agora no Messias, pois ele mesmo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra do Pai, é a água viva que vem direto do céu, que limpa de dentro para fora, que limpa todo o interior do copo, e todo o exterior fica limpo. Não se trata de uma religião, de um clero, mas sim de reconhecer o Messias como o único e suficiente Salvador, pastor e mestre. Abra o seu coração, deixe o Messias, a palavra do nosso mestre, percorrer e dar-lhe vida. A verdadeira igreja do Messias não é uma igreja carnal, acovardada, pactuada com valores e padrões mundanos, mas uma igreja invisível, um grupo de pessoas puras, imaculadas, que guarda a sua palavra e sua bendita e gloriosa vinda, que renunciaram os desejos da carne, das coisas materiais, das práticas religiosas. Compreende, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos. Romanos capítulo 3 e versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da presença do Pai, sendo justificados pela graça, pela redenção que há no Messias, a qual o Pai propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência do Pai, para demonstração da sua justiça, neste tempo, agora presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé no Messias, que busca conhecimento no Mestre, no único pastor. O primeiro passo para alguém obter a salvação é reconhecer que é um pecador e que precisa do perdão, da justificação
que vem por intermédio do Messias, o nosso mediador, o nosso precursor. Mas esse primeiro passo só pode ser dado se o Espírito, a palavra do Pai, convencer a pessoa da verdade, da justiça e do juízo divino. Quando ela ouvir a mensagem, ou ele, da salvação. Marcos capítulo 1 e versículo 15. O tempo está cumprido, está próximo, e o reino do Pai está se aproximando. Arrependei-vos e crê nas boas novas. Arrependa da vossa conduta, do modo de viver. Renuncie os desejos da carne, os desejos materiais, a cobiça. Atos capítulo 2 e versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Messias para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, a palavra do Pai genuína, que limpa o homem e a mulher de dentro para fora, e não esse batismo que os homens, os líderes, jogam a pessoa na água, mas sim o batismo pela palavra, que é a carne e o sangue do Messias, isto é, espiritual. Após ter consciência de que é um pecador e que precisa de salvação, o segundo passo é arrepender-se de seus pecados. O arrependimento deve vir acompanhado de profunda tristeza pelo fato de a pessoa ter vivido no pecado e pelas consequências que o pecado trouxe à vida dela. Mudando de vida, abandonando sua vil maneira de viver e voltando-se para o Pai. Existem promessas tremendas para quem abandona o pecado e volta-se para o Pai. Além do perdão, o pecador recebe cura, restauração, refrigério e capacidade de amar e perdoar seu próximo em qualquer circunstância. Atos capítulo 3 e versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Mestre. Refrigério de paz, de mansidão, de domínio próprio. Mas lembre-se de que se arrepender-se implica em andar no sentido contrário do que você era, aquele em que se vinha andando, mortificar o velho homem, fazer morrer o velho homem, a velha mulher, com seus desejos carnais, com a cobiça, com seus desejos materiais, com todas as suas concupiscências, e viver em novidade de vida, como uma nova criatura no Messias, para as boas novas. Nascer como uma criança, com os olhos de criança. Compreende, meus irmãos? João capítulo 1 e versículo 1 até o 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Pai, e a palavra era o Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Essa abundância significa o conhecimento, a esperança da salvação. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Pai, aos que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas do Pai. Quando vocês creem, o Pai vos adota como filhos. Crê no Pai e no Messias, e serás salvo tu e tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31, a sua casa espiritual, e através de você pode salvar muitos entes queridos, muitos amigos, porque você vai ter suprimento para compartilhar aquilo que você está aprendendo essa noite. Ter conhecimento é o segundo passo para alguém ser salvo, no sentido das Escrituras. Ter conhecimento implica em confiar de modo absoluto no Pai, apoiando todos os seus valores, todas as suas escolhas e decisões na inerente palavra do Pai, e descansando plenamente em todas as promessas que Ele fez. Crer não é algo puramente intelectual, envolve todo o ser. O requisito que o Pai requer de nós para nos salvar é crer nele e nada mais. Afinal, como disse o autor das cartas aos Hebreus, Hebreus capítulo 11 e versículo 6, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Ora, sem fé, sem conhecimento, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima do Pai creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam, de que o buscam o conhecimento, dos que buscam em espírito, em verdade, daqueles que creem que o sacrifício do Messias foi suficiente. Compreende, meus irmãos? Romanos capítulo 10 e versículo 9 e 10. Se com tua boca confessares o Mestre, em teu coração e em sua mente creres que o Pai ressuscitou entre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com sua boca se faz confissão para a salvação. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Confessar é declarar publicamente o Messias como seu Salvador, como seu mestre e pastor. Após crer com o coração, é preciso que a pessoa confesse que agora é salva. Nesse momento, ela testemunha publicamente sobre sua fé e é selada com o Espírito Santo da promessa. Pouco adianta alguém apenas reconhecer que é um pecador e compreender que as boas novas é a verdade e o plano do Pai para a sua salvação. É necessário que a pessoa aceite o Messias como seu Salvador pessoal e mestre, confessando-o publicamente. Não existe crente em secreto, em oculto, que fique escondido. Quem aceita o Messias como seu Salvador tem logo o desejo intenso e espontâneo de manifestar esta realidade com alegria. Cada salvo sabe muito bem disso, por experiência própria, e deseja compartilhar essas maravilhas. É necessário você pedir perdão para o seu irmão, restituir aquele que você defraudou, aquele que você magoou, pegar essa oferta de perdão, de amor ao próximo e levar ao altar espiritual que é o nosso Messias. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Pai em oculto, e teu Pai em oculto, em secreto, recompensará, e o Mestre estará intercedendo por você. Que a paz do Messias e a paz do nosso Pai Celestial esteja conosco.